Editor Padre Paolo Parisi, editor José Carlos Pereira, por la web y radio Migrante Espanhol. Olá, estou chegando para mais um programa Travessia Sonora com você, aqui diretamente do estúdio da Web Rádio Migrantes da Missão Paz, São Paulo, e sempre na companhia do nosso querido Miguel Almada. Miguel Almada, que juntamente com Patrícia Rivarola fazem o programa Latinoamérica no Ar, todos os domingos, das 17 às 18 horas, ao vivo, pela Rádio 9 de Julho, 1.600 kHz AM. Você quer se manter-se informado sobre as migrações na América Latina e no mundo? Pois bem, acompanhe o programa Latinoamérica no Ar e você terá aí acesso a informações de qualidade e de primeira hora. E no programa Travessia Sonora de hoje, eu vou conversar aqui com a minha colega de trabalho, a Maria do Socorro, ela que trabalha aqui na biblioteca do Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz, São Paulo, e também tem aí uma contribuição muito valorosa no eixo trabalho da Missão Paz. Tudo bem, Socorro? Tudo bom, Carlinhos. Bom dia, primeiro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre a Missão Paz, sobre o Centro de Estudos e todos os serviços que a missão agrega. Opa, seja sempre bem-vinda aqui no programa Travessia Sonora, né, Miguel? Aqui na Web Rádio Imigrantes. E eu tenho certeza aí que esse nosso bate-papo vai interessar muita gente, né? Desde pesquisadores que procuram a Missão Paz, sobretudo procuram o Centro de Estudos Migratórios, onde você atua diretamente, mas também a funcionários voluntários da própria Missão Paz para saber mais sobre essa história e ainda as pessoas que têm algum interesse, alguma curiosidade de poder saber um pouco sobre os processos migratórios a partir de documentos, né, que são realizados e que são aí também organizados e disponibilizados na biblioteca, mas também de ações sociais concretas e diretas, como os processos que viabilizam a inserção de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho. Então, você está vendo aí, está ouvindo, o programa está bastante interessante. Mas não vai parar por aí também, né? Há mais coisas. No programa de hoje, Socorro, nós vamos tocar aqui, ó, vamos fazer uma viagem musical, né? Especialmente para você e também para as pessoas que estão nos acompanhando, seja pelo Facebook da Web Rádio Migrantes e também pela própria Web Rádio. Então, nós vamos tocar aqui, sabe quem? Vamos tocar aqui músicas de Belchior, né? Galos, Noites e Quintais, né? Essa música é lindíssima, um dos clássicos, né, de Belchior. Mas nós vamos tocar essa música numa versão diferenciada, tá? Não vai ser na interpretação do Belchior, depois eu vou anunciar direitinho e tal, mais completo, mas é uma versão diferenciada, você vai ver. Depois tem aí também uma homenagem a todas as mulheres do mundo, que é na interpretação de Rita Lee. E vamos tocar também músicas de Mercedes Sosa e Julio Nunhauser, que é chileno, e eles vão, sobretudo a Mercedes Sosa, vai interpretar Todo Cambia, tudo muda, né? Ainda bem, né, Socorro? Oh. Ainda bem, tudo muda. E vamos fechar aqui o programa Travessia Sonora, nessa parte musical, com chave de ouro. Vamos tocar Pablo Milanés, um cubano, Yo Non Te Pido, mais conhecidos como Uma Estrella Azul, né? Então o programa está recheadíssimo. Olha, só sucesso. Só sucesso. Então, um pouco aqui para a gente já começar, né, esse nosso... encerrar a primeira parte do programa Travessia Sonora, nós vamos tocar, como eu prometi, Galos, Noites e Quintais, do Belchior, cantor cearense, brasileiro, mas numa versão diferenciada. Quem vai interpretar essa música, Galos, Noites e Quintais, é o Larbanois e o Carreiro, que é uma dupla uruguaia, que canta músicas folclóricas do Uruguai, e eles fizeram um trabalho belíssimo com várias músicas do Belchior, principalmente com essa, Galos, Noites e Quintais, que, na versão deles, em espanhol, evidentemente, passou a se chamar Gallos, Noches e Quintales.
no había el mirar lacrimoso que hoy yo traigo y tengo, cuando endulzaba mi llanto y mi sueño en las parvas de caña de ingenio, cuando ganaba este mundo de mi Dios, haciendo mi propio camino, entre las filas de maíz verde que ondea con nostalgia del verde marino. Yo era alegre como un río, un pajarito, un animal, como un gallo, cuando había gallos, noches y quintal. Mas vino el tiempo negro y la fuerza hizo conmigo el mal que la fuerza siempre trae. No soy feliz, mas no soy mudo, hoy yo canto mucho más. No soy feliz, mas no soy mudo, hoy yo canto mucho más. Cuando no había el mirar lacrimoso que hoy yo traigo y tengo, cuando endulzaba mi llanto y mi sueño en las parvas de caña de ingenio, cuando ganaba este mundo de mi Dios, haciendo mi propio camino, entre las filas de maíz verde que ondea con nostalgia del verde marino. Yo era alegre como un río, un pajarito, un animal, como un gallo, cuando había gallos, noches y quintal. Mas vino el tiempo negro y la fuerza hizo conmigo el mal que la fuerza siempre trae. No soy feliz, mas no soy mudo, hoy yo canto mucho más. No soy feliz, mas no soy mudo, hoy yo canto mucho más. Você está sintonizado na Web Rádio Migrantes da Missão Paz São Paulo e acabou de ouvir aí, digamos assim, uma interpretação ontológica, né, dessa música do Belchior, Galos, Noites e Quintais, na voz de Larbanoa Carreiro, cantores do Uruguai. E no programa Travessia Sonora de hoje, eu estou aqui conversando com Maria do Socorro, ela que tem formação na área de psicopedagogia, não é? E trabalha na biblioteca do Centro de Estudos Migratórios e também colabora com o eixo trabalho da Missão Paz São Paulo no processo de inserção de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho, não é, Socorro? Exato. Agora, antes de falar um pouco aí sobre a biblioteca do Centro de Estudos Migratórios e antes de falar um pouco sobre essa questão da inserção de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho, eu gostaria de falar um pouco sobre você, sobre a sua pessoa, a sua história. Quem é e de onde vem Maria do Socorro? Gente, eu estou tão emocionada. Depois de uma música linda dessa, e de toda essa preparação, né? A gente fica realmente emocionada para falar muitas coisas. Essa trajetória, né, no Centro de Estudos e na Missão Paz como um todo, ela começa para mim em 98. Eu conheci uma freira
nós trabalhávamos juntos numa SEB, lá na Parada 15, né? E ela ia voltar para a França e me indicou para vir trabalhar aqui como recepcionista. Eu vim, fiz entrevista, fui chamada e comecei a trabalhar aqui. Não conhecia nada de imigração, trabalhava muito com movimentos sociais, diversas causas, a gente estava sempre junto, militando. E aí eu venho para cá, né? Começo a entrar nesse mundo, para mim, novo, e a migração ainda não tinha essa força, né, midiática que tem hoje, né? Não era pauta ainda, né? Uhum. Existiam aqui na Igreja Nossa Senhora da Paz diversos movimentos, porque a igreja sempre teve essa tradição de trabalhar com o migrante, né? Seja o nacional ou naquela época, muito mais o latino. E eu comecei fazendo a recepção. Então, eu atendia porta, telefone, ia ao correio. Fazia de tudo. Fazia de tudo um pouco. E aí, depois, a moça da biblioteca saiu e eu acabei acumulando a função de ajudar lá em cima na manutenção do acervo. Fiz um curso de auxiliar de biblioteca, né? E fui cada vez mais me apaixonando pelo setor e pelas questões migratórias, e essa proximidade com estudantes, pesquisadores, que vinham em busca do material do acervo da biblioteca, acabou me dando algum conhecimento, né, nessa área, e cada vez mais eu fui me interessando, buscando informações. Eu sempre gostei muito de ler, né? E eu acabo que tenho um espaço ali para ler bastante. E essa troca foi para mim muito rica, porque na medida em que os estudantes, os pesquisadores vêm buscar um determinado assunto, eu acabo tendo que, também, de alguma maneira, entender um pouco daquele assunto. E aí foi isso. Tá. O Socorro, além disso, você, aí nessa breve apresentação de sua história, você enfatizou bastante a questão migração. Você fala da migração e dos migrantes também como um participante, né? Uma participante nesse processo. Então, como é que foi a sua chegada a São Paulo e depois a própria vida em São Paulo, na Zona Leste, não é? Você foi morar primeiro. Como é que foi isso? Exatamente. Eu vim muito pequena, do Nordeste. Meus pais são de Pernambuco, né? Meu pai de Alagoas e minha mãe de Pernambuco. E eles chegaram em São Paulo ali na década de 60, né? Provavelmente 63, 64. Eu devia ter por volta de uns 4 anos, porque eu já sou velhinha, né? E eles vão para a Zona Leste e se forma toda aquela rede de imigração. Então, assim, a gente sempre acabou tendo contato com migrantes. Por quê? Porque os migrantes internos, em geral, eles vão chegando, eles vão ficando num lugar, e aí vão trazendo outros, e vai se formando uma rede de apoio para essa migração. E naquele momento, a migração interna tem um momento muito forte, e praticamente toda a cidadezinha de onde os meus pais migraram, acabou migrando também para São Paulo, na Zona Leste, num bairro próximo do Lajeado, hoje Lajeado Velho, né? E
a gente sempre viveu um pouco essa realidade da migração interna e nordestina, especificamente. Uhum. E daí eles chegaram na Zona Leste, você muito pequena. Como é que foi um pouco assim essa chegada, né? E mais ou menos o período? Você lembra do ano? Então, eu era pequena, eu devia ter em torno de uns 3, 4 anos. Então, deve ter sido 63, 64, que os meus pais chegam ali. E depois, os meus tios, né, e vão chegando, e a gente vai trabalhando, meus pais trabalhavam, a gente vai para a escola, nos movimentos bem difíceis, né, naquele momento. E a minha vida sempre girou assim, em torno de trabalhos comunitários, trabalhos voluntários, trabalhos com essa população, mas meio que nos bastidores, digamos assim, né? Não sei se foi essa a pergunta, se respondeu. Respondeu. E depois, se quem está nos acompanhando também quer fazer uma pergunta ou um comentário, né, alguma dúvida que ficou, mas é só enviar para nós aí através do Facebook e a gente repassa aqui para Maria do Socorro. Mas é um pouco exatamente isso. Eu quis mesmo um pouco contextualizar, né, a sua história no tempo e no espaço, para que as pessoas pudessem entender melhor na sequência aqui os outros 2 temas que nós vamos abordar, que é sobre o seu trabalho na biblioteca do Centro de Estudos Migratórios, aí um acervo especial, gente, sobre migração e refúgio, né, no Brasil. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E também vamos falar, depois, no último bloco do programa, sobre os processos de inserção de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho brasileiro, onde você também tem atuado nesse sentido, né? Então, assim, a sua história, na verdade, né, por isso que eu falei que você fala da migração, como uma participante, porque você vive isso desde cedo já, né? 3, 4 anos de idade, você chega a São Paulo vinda do Pernambuco, né, com a tua família. Então, vive isso desde cedo. Você também tem uma atuação, como bem ressaltou aí, nos movimentos sociais, nas comunidades eclesiais de base. E acho que isso tudo vem contribuir, vem qualificar ainda mais o seu trabalho, tanto no Centro de Estudos Migratórios, quanto no eixo trabalho da Missão Paz. Olha, a conversa está muito boa, mas vamos tocar mais músicas também, né? Sabe o que a gente vai tocar agora aqui? Essa aqui foi escolhida a dedo, né, para você, considerando aí toda a sua história, e eu acho que vocês também que estão nos acompanhando pela Web Rádio Migrantes da Missão Paz São Paulo e pelo Facebook da Missão Paz São Paulo, acho que vocês vão gostar muito dessa música. É da Rita Lee, Todas as Mulheres do Mundo. Elas querem é poder. Mães assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, quengas no rio, esposas drogadas, tadinhas e mal pagas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Garotas de Ipanema, meninas de Minas, louras morenas, messalinas, santas sinistras, ministras malvadas, imeldas evitas, beneditas estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Paquitas de paquete, xuxas em crise, macacas de auditório, velhas atrizes, patroas babacas, empregadas mandonas, madonas da cama, dianas com miadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher
meio Leila Diniz. Socialites plebeias, rainhas decadentes, manecas alceias, enfermeiras doentes, madraças malditas, super-homens sapatas, irmãs laduzes, identificadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher sempre faz de coitada, toda mulher meia Diniz. Nossa Senhora Aparecida, Dercy Gonçalves, Clarice Lispector, Carmen Miranda, Marília Gabriela, Hebe Camargo, Regina Casé, Elis Regina, Lilian Vitfig, Norma Bengel, Bibi Ferreira, Maria Bonita, Anitta Malfatti, Madalena Talha Ferro, Danusa Leão, Nara Leão, Fernanda Montenegro, Vanderleia, Sônia Braga, Luísa Lundina, Dona Canu, Princesa Isabel, Joyce Pascovitch, Lonita Renault, Virginia Lana e Virginia Lee, Mary Lee, Liege Monteiro, Lucinha Araújo, Balu, Caru, Fagu, Matilda Cobas, Zélia Gattai, Ângela Diniz, Daniela Pérez, Cláudia Alessinha, Aida Cury, Elvira Bacão, Luz Del Fuego, Bruna Lombardi, Hortência, Claudete Ione, Silvia Popovic, Vânia Toledo, Laura Zen, Minha Mãe, Roberta Close, Mônica Figueiredo, Ruth Escobar, Dolores Duran, Revoltosa Dora, Bia Tizuka Yamazaki, Tomi Otaki, Rita Kanata, Rita Cadillac, Lúcia Tango, e eu. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Toda mulher é meio Leila Diniz, né? Vai ser uma homenagem, né, Socorro? Com certeza. Lindíssima homenagem da Rita Lee, com essa música, Todas as Mulheres do Mundo, né? A esta participação importantíssima das mulheres na sociedade brasileira, latino-americana e mundial, né? Inclusive também naquela encíclica do Papa Francisco, né, sobre a terra e também sobre Amoris Laetitia, ele fala desse cuidado especial que as mulheres têm com a natureza e com as relações sociais e que nós homens temos muito a aprender com isso, né? Então, fica aí a mensagem para nós homens, né, que precisamos nos sensibilizar e também praticar mais ações que sejam harmoniosas, tanto nas nossas relações sociais, no cotidiano, mas também com a nossa forma de interagir com o planeta Terra. Verdade. Socorro, tem muita gente nos acompanhando aqui, eu vou mandar um abraço para algumas pessoas e depois eu vou falando os nomes das outras, sabe? Porque bastante gente, isso é muito bom, porque a gente vai difundindo cada vez mais essa programação da Web Rádio Migrantes, e uma programação de qualidade, né, como essa que a gente está fazendo aqui com esse bate-papo com você. Magno Rodrigues, meu colega lá do Vale do Jequitinhonha, né, colega de infância, mesma rua, assim comigo. Um abração para você, Magno. Magno que é instrumentista, tá? Toca teclado, sanfona, toca bateria, toca contrabaixo, toca guitarra, violão. Então, um abração para você, Magno. Patrícia Rivarola, né, que é uma brasileira paraguaia, e também faz o programa Latinoamérica no Ar com Miguel Almada. A Patrícia Rivarola mandou uma pergunta para você, já eu falo. Um abração para você, Patrícia. Salvador Soares, lá do Caculé, na Bahia. Um forte abraço para você, Salvador. A Sônia Regina, que é daqui do Glicério, né, na bairro Liberdade, Missão Paz. Iraci Center, um abração para você.
Rosalino Gaona, né? Ganoa, Rosalino Ganoa, que é seminarista aí no Seminário João 23. Watt também é seminarista, em breve, em fevereiro, será ordenado padre, né? É diácono e será ordenado padre. A Érica, a professora Érica, professora de antropologia, formada pela Unicamp. Eu não sei se a Érica, você está onde agora? Você está lá a última vez que eu fiquei sabendo, você estava no Acre, na Universidade Federal do Acre, depois veio para o Mato Grosso, é isso mesmo? Depois você confirma para nós aí. Armelle Jacquemot, a professora também de antropologia, na França, está nos ouvindo lá de Paris. Um abração para você, Armelle. Silvânia Souza é uma amiga também de primeira hora, lá de Medina, Minas Gerais, a minha cidade, né? No Vale do Jequitinhonha. Mas a Silvana mora aqui em São Paulo. Aliás, Socorro, quando migrei de Minas Gerais para São Paulo, o primeiro lugar que eu morei aqui foi na casa da Silvana, lá no Bom Retiro, na Rua da Graça. Forte abraço para você, muito obrigado por tudo, tá? E grato aí por estar acompanhando a gente também. Carmen Ramírez, sabe de onde está a Carmen Ramírez? Ela é boliviana e está nos acompanhando lá de Rondônia, né? Abração para você, Carmen. Que legal. Né? A irmã Rosa Maria Zanquim está nos acompanhando lá de Roma, na Itália. Um abração para você, irmã Rosa Maria. Eduardo Schwarzberg, que é boliviano, já esteve aqui, inclusive usou várias vezes a Biblioteca do SEM, né? Está nos acompanhando também. E diversas outras pessoas. Depois eu falo mais nomes de pessoas que estão nos acompanhando. Socorro, então, assim, nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre o Centro de Estudos Migratórios, especialmente sobre a biblioteca do Centro de Estudos. Mas antes disso, eu queria passar aqui para você uma pergunta da Patrícia Rivarola. Ela está perguntando o seguinte: por que você enveredou pelos caminhos dos movimentos sociais? Patrícia, na época, nos anos 80, 85, por aí, a gente estava vivendo um momento bem conturbado no país, né? E os movimentos sociais já estão emergindo com uma força muito, muito grande, mas ainda a gente estava naquele momento da ditadura ainda, e a gente está tentando sair disso, e é um momento onde as pessoas começam a tentar se organizar minimamente. Então, a igreja tinha alguns padres que tinham uma visão bem progressista, e dentro disso davam muito apoio para os movimentos sociais, e movimentos de bairro mesmo, né? Então, a gente começa com uma luta por asfalto num lugar, porque quando chovia muito, o rio carregava todas as casas, né, da lateral, e precisava haver a canalização daquele rio, e precisava também do asfalto. E aí a gente começa um pouco essa questão dos movimentos de mulheres, né, que são um momento assim, onde as mulheres também começam, né, a ver um pouco que, do jeito que estava, não dava, e que a gente precisava unir forças para começar a fazer alguma mudança. Então, a gente começa nos clubes de mulheres, grupos de mulheres, depois chamados grupos de oração, grupos de rua, e aí a coisa vai indo, e eu vou entrando nisso meio que assim, foi uma questão mesmo de, eu ia à missa, o padre começou a convidar, e o padre era uma pessoa super incrível, assim, ele tinha uma visão de mundo que bateu com a minha, e eu começo aí. Eu tinha as meninas minhas pequenas nessa época, né? Uma com 4 anos e outra com 1 aninho, mas eu arrastava as duas, a gente ia fazer movimentos, depois, à medida que elas vão crescendo, elas também vão junto, né, nisso. E ali fomos participando de vários movimentos, conseguimos depois, no final dos anos 80, já 90, o asfalto, né? E depois, nos anos 90, a canalização, enfim, do córrego que devastava essa população.
E as coisas foram indo assim. Eu dei aula de alfabetização para jovens e adultos pelo EJA, quando a Luiz Erundina assume a prefeitura do município de São Paulo, ela engloba isso e fortalece isso com Paulo Freire como secretário da Educação, e há todo um movimento de alfabetização nas periferias, e eu entro nisso, e a vida que foi me levando assim. E a SEB foi, para mim, um espaço realmente de poder me expressar, de poder dizer como estavam as coisas e que aquilo não era bom. E a gente lutou tanto em várias frentes, assim. Foi isso. A vida foi aí preparando para você desde muito cedo, né, na chegada a São Paulo. Então, esta relação com as pessoas, com grupos de pessoas que estavam aí lutando, trabalhando por direitos e por dignidade humana, né? Isso, e acho que as SEBs que você citou, que são as comunidades eclesiais de base, foram e são até hoje uma grande escola, né, de formação, uma referência. Referência, né, Miguel? Socorro, e você falou também aí, um pouco que quando veio para o Centro de Estudos Migratórios da Missão para São Paulo, você veio como uma espécie de faz-tudo. Você atendia o telefone, levava correspondência para o correio, abria a porta para quem estava chegando visitar, e depois, então, foi como auxiliar de bibliotecária, e hoje você, de algum modo, é responsável pela manutenção do acervo documentário aí, que tem livros, revistas, fotografias, filmes, cartas, jornais, boletins, né, que estão aí nessa biblioteca do Centro de Estudos Migratórios. Fala um pouco para nós sobre a biblioteca do Centro de Estudos Migratórios, o acervo dessa biblioteca, o que tem aí, e também qual a importância dessa biblioteca para as pessoas que hoje fazem pesquisas sobre migração. Eu costumo sempre dizer, eu sou meio autodidata, porque eu sou muito curiosa, né? Então, eu fico xeretando tudo, eu vou tentando entender como funcionam as coisas, e eu acabo entrando em coisas, às vezes eu até falo assim, nossa, mas eu nem devia ter feito isso, mas quando eu vejo, eu já fiz, né? Eu sou meio assim. E a biblioteca também foi a mesma coisa, a curiosidade mesmo, porque, como eu falei no começo, mesmo tendo a origem migrante, a gente não tinha muito essa consciência, né? Até eu chegar aqui, até eu chegar na SEB, por exemplo, na SEBs, na comunidade primeira, onde a gente tinha bastante imigrantes internos. Aí que a gente começa a se dar conta da realidade migratória, o quanto que é difícil, e as complicações e também as belezas que tem todo esse processo. E eu chego realmente para a recepção, começo a ler muito, a me interessar muito, e começo a buscar outras formas até de orientar os estudantes que apareciam aqui. Na verdade, era meio isso, porque às vezes eles chegavam, estavam procurando um material, e às vezes estava meio assim, eu vou fazer isso, vou olhar para isso, e a gente vai conversando, e acaba conseguindo encontrar um jeito assim, de ajudar os estudantes, né? A biblioteca do SEM, ela tem hoje um acervo de mais de 7.500 títulos, né? Entre livros, teses, dissertações, a gente também tem DVDs, vídeos, né? Como o Carlinhos falou, fotos, tem uma série de materiais. Cartas de imigrantes. Cartas de imigrantes, né? Então, todo esse acervo, a gente sempre teve uma preocupação de conservar, né? Não é que dá para fazer muita coisa assim. Nós somos uma biblioteca pequena, e como ela tem uma temática, ela acaba ficando meio restrita àquilo. Mas dentro disso, a gente encontra assuntos como terra, trabalho, questões indígenas, religião,
questões de gênero, né? Mulher. E aí, uma coisa vai conectando a outra, porque a migração, ela perpassa todos os assuntos, né? Então, desde uma mulher que migrou do Vale do Jequitinhonha para vir trabalhar como doméstica, e um pesquisador apareceu aqui e começou a fez uma tese. Depois isso vem para o acervo. E aí isso serviu para outras pessoas que estavam pesquisando questões de gênero, a situação das mulheres, né? Então, tudo isso vai se conectando de uma maneira incrível. E a gente foi percebendo isso, e a importância de ter esse acervo, de centralizar e de organizar. A ideia é que um dia a gente conseguisse realmente digitalizar tudo e colocar tudo isso à disposição. Mas ainda não é possível. Então, a biblioteca funciona de segunda a sexta, das 9 às 16h30, né? E toda a pesquisa é feita aqui. A gente tem algumas possibilidades, às vezes a pessoa faz cópias, outras vezes faz uma digitalização, tira fotos, né, do material, porque a gente tem um acervo riquíssimo e único, né? Eu sou suspeita, né? Mas eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, né, gente? Então, eu tenho que dizer que, assim, o nosso acervo, ele é consultado por pesquisadores, por estudantes, pesquisadores de várias áreas, geografia, história, jornalismo, medicina, cinema, direito, sociologia, antropologia, serviço social, moradia, políticas públicas, médicos, né, enfermeiros. Na área da saúde tem alguns trabalhos incríveis também, que alguns foram feitos aqui na missão, onde foi feita a coleta de dados, entrevistas com os migrantes, porque todo o espaço da missão é um espaço riquíssimo, né? Como laboratório mesmo para estudantes. Claro que tem critérios, né? A gente faz uma filtragem também, porque a gente também olha para a questão migratória com um olhar de também preservar a segurança do migrante e do refugiado, pensar nos direitos desse imigrante, né? Então, tem várias questõezinhas práticas, burocráticas, que a gente segue mesmo, como normas, mas o acesso para os estudantes, pesquisadores. Então, eu já recebi pesquisadores dos 5 continentes, né? Gente, e de todos os estados do Brasil, né? De todas as cidades, do interior, da capital. Então, quando a gente faz um levantamento, assim, a gente fica impressionado com o público que a gente recebe no centro de estudos, né? Mais especificamente na biblioteca. Perfeito. E essa questão que você colocou aí tão bem, né, de receber pesquisadores dos 5 continentes, pessoal, e de todos os estados brasileiros, isso porque, como a Socorro disse no início do bloco, é uma biblioteca especializada em imigração. Então, muitos documentos, né, livros, registros das diversas formas que estão aqui na biblioteca, disponíveis para consulta, muitos deles não são encontrados, inclusive, em bibliotecas de universidades, né? Então, aqui se recebe pesquisadores da USP, da Unicamp, da PUC, das diversas universidades federais, né, espalhadas pelo Brasil, como você tão bem disse. Agora, Socorro, para a gente concluir esse bloco, e depois passar no último bloco lá para a questão do trabalho, né, de imigrantes e refugiados, eu sei que as pessoas, então, a consulta ela é física aqui, né, na biblioteca. Isso. Mas a pessoa pode consultar pela internet para saber se tem a obra que ela está buscando? Como é que funciona isso?
Então, o nosso banco de dados está online. Então, a pessoa entra pelo site da Missão Paz, né? www.missãonspaz.org, vai no link do SEM, e o segundo link é travessia, o primeiro é travessia, o segundo é biblioteca. Acho que é isso, mas está ali. SEM, biblioteca, entra e faz a pesquisa. Coloca uma ou duas palavras-chave e ele te dá uma lista dos títulos que você vai encontrar com aquele assunto, com aquela palavra que você colocou ali. Você pode fazer uma lista, imprimir, trazer, facilita, mas a gente também tem uma sala e alguns computadores à disposição dos pesquisadores, onde eles podem fazer a pesquisa na hora, né? E verificar esse material, ler. Muitas vezes o pesquisador, às vezes ele vem 2, 3 dias seguidos, porque ele vai lendo, porque é um espaço sossegado, tranquilo, para fazer esse tipo de pesquisa. A semana passada, por exemplo, a gente teve um estudante de Harvard, que ele ficou praticamente a semana toda vindo, lendo, fotografando, tirando cópias, e o material que ele levou foi incrível para ele, né? E aí ele falou para mim que ele não tinha encontrado nada na biblioteca dele lá, naquele assunto que ele queria, né? Então foi super assim, né? Olha aí, interessante, né? E aí ele ficou praticamente a semana toda, e como ele tinha um interesse também nas questões de conhecer um pouco como funcionava a missão, ele acabou participando de uma palestra para o empregador, né? E ficou também super, assim, encantado com a didática, né? E foi isso, e assim, é isso que acontece. Muito bem, eu estou aqui então conversando com a Maria do Socorro, que trabalha aqui no Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz São Paulo. Nós vamos aqui para mais uma viagem musical, um intervalo musical, que é uma verdadeira viagem. Sabe quem que a gente vai tocar agora? Você não imagina. Não. Adivinha? Ai, meu coração. Então, pessoal, agora nós vamos tocar aqui, né, oferecer para todos vocês Todo Cambia, essa música que é um dos clássicos, né, na história da música mundial, uma música de Julio Neuhauser, que é um compositor chileno, mas quem interpreta é nada mais, nada menos que a negra Mercedes Sosa, argentina, a saudosa Mercedes Sosa. Então, para vocês aí, Todo Cambia. Lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Y el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, sí señor, ya cayó, ya cayó. Cambia todo, cambia. Y el sol en su carrera
Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia. Todo Cambia com Mercedes Sosa, né? Essa música ontológica na história musical da América Latina e também na história das pessoas que lutam por direitos e pela dignidade humana. Então você está conectado aqui na Web Rádio Imigrantes da Missão Paz São Paulo, no programa Travessia Sonora, e ouvindo essa beleza de música e também ouvindo essa entrevista maravilhosa com a Maria do Socorro, que está aqui nos dando hoje. Socorro, eu quero mandar um abraço aqui para a sua amiga também, a Juliana Roberta Rodrigues, que está lá no Equador. Ju, um abração para você, está nos acompanhando de lá. Manda um alô para ela aí. Ô, Ju, que saudade de você, Ju. Eu quero mandar um abraço também para o Cláudio César, da Rádio Coluna FM, lá de São Roque, né? Está elogiando aí, dizendo que o som do programa Travessia Sonora e da Wave Rádio está muito bom. E a imagem também, né? Olha, a Patrícia Rivarola está aqui dizendo: parabéns, Socorro. É muito importante sempre realizarmos esta busca da história e perceber a importância da mobilização social para atender a população, que muitas vezes não está no olho, né, dos grandes meios de comunicação, dos governos e tal. Então, é um incentivo para todos nós. Está aí o recado da Patrícia Rivarola para você. Obrigada, Socorro. Patrícia. E depois aí, mais ao final, eu vou comentar aqui mais de outras pessoas que estão nos acompanhando, mas nós estamos chegando aqui no último bloco do programa Travessia Sonora, né? Eu estou conversando com a Maria do Socorro, falou um pouco no primeiro bloco sobre a história pessoal dela, a história de vida dela, depois falou sobre o acervo da biblioteca do Centro de Estudos Migratórios. Aliás, se você quer visitar a biblioteca do Centro de Estudos Migratórios, né, você pode entrar aí, pegar algumas informações pelo site da Missão Paz São Paulo, que é www.missãosemutio.nspaz.org, e aí você tem algumas informações, ou venha, né, pessoalmente aqui à Biblioteca do Centro de Estudos Migratórios, que fica na Rua do Glicério, número 225. Será muito bem recebido, muito bem recebido. No último bloco aqui do programa Travessia Sonora, nós vamos falar, então, sobre a inserção de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho, né, Socorro? Esta inserção de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho, ela ocorre de diversas maneiras, né? Ocorre tanto sobre vias informais de contratação, e nestas situações, muitos migrantes e refugiados também ficam aí
expostos ao trabalho escravo, né? Ou a contratações para postos de trabalho extremamente precarizados. Isso você tem não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia, não é? No Oriente Médio e aqui na América Latina também. Essa é uma realidade. Mas, junto com essa realidade, nós também temos outra realidade, que é a de inserção de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho formal, né? Com contrato de trabalho lavrado, com alguns direitos ali estabelecidos e tal. E essa realidade, né, dessa inserção formal no mercado de trabalho, ela hoje vem sendo também aí desenvolvida, ainda que de forma pontual, mas também em diversos países, principalmente através de associações e instituições não governamentais. É claro que há estados, inclusive no caso do Estado brasileiro, nós temos aí diversos planos, né, de inserção formal no mercado de trabalho e também diversos planos de prevenção e combate ao trabalho escravo, mas esses planos, ou seja, essas ações dos governos, elas ainda não conseguem chegar efetivamente com força junto à população que mais precisa disso. Eu estou falando aqui de imigrantes e refugiados, mas também, no caso do Brasil, brasileiros e brasileiras, né, que precisam se inserir nesse mercado de trabalho formal e têm muitas dificuldades de se inserir nisso. Aqui na Missão Paz São Paulo, nós temos um dos projetos da Missão Paz, é o projeto Mediações para o Trabalho, que é coordenado pela equipe de assistentes sociais da Missão Paz São Paulo, mas a Maria do Socorro colabora muito com este projeto. E eu gostaria, então, Socorro, que você pudesse falar para nós sobre o que é esse projeto Mediações para o Trabalho e qual a importância dele. Bom, como o Carlinhos já explicou, né, todas essas questões práticas e legais na inserção do imigrante ou do refugiado passa, né, por alguns norteamentos dentro do setor de mediações. Ele surge com essa estrutura em 2013, 2014, né? Por conta da percepção de que, como nós recebemos muitos imigrantes naquele momento, os haitianos chegam num número assim muito alto, e havia a necessidade de dar uma resposta que fosse condizente, né, com a situação. E aí a Ana Paula Cafeu, que é a coordenadora do Eixo Trabalho, né, como a gente chama aqui, ela elabora, junto com uma equipe, todo um processo para mediar essas contratações. E aí, na prática, e eu vou dizer mais da parte prática, que é onde eu colaboro com o pessoal, são entrevistas para as partes interessadas. O migrante recebe, quando ele chega, ele passa por um treinamento, digamos assim, né? É uma forma de tentar inseri-lo na questão cultural, com informações sobre legislação, sobre como se portar numa entrevista de trabalho, os direitos que ele tem, os deveres que ele tem, e às vezes questões mais práticas, como questões de mobilidade na cidade. Então, ele recebe essa orientação. Feito isso, ele recebe um cartão que dá a ele o direito a participar de uma entrevista de trabalho. Essas entrevistas acontecem todas as terças e quintas, na parte da tarde. Porque na parte da manhã, quem recebe esse treinamento são os empregadores. Então, ele também passa por uma sensibilização, para ele entender quem é o imigrante que ele está querendo contratar,
ou refugiado, e algumas coisas que, às vezes, ele vem com uma ideia, ele pensa o imigrante de uma maneira, e aí depois que ele assiste essa palestra, que ele conversa, que troca ideias, ele geralmente sai com uma outra visão de quem é esse imigrante ou refugiado, como é que ele vai lidar com ele, como é que ele vai poder fazer as entrevistas, o que ele vai perguntar, o que ele vai oferecer, e como ele também vai trabalhar as questões culturais, as questões de inclusão no ambiente de trabalho, porque isso é uma coisa super importante. E aí acontece, então, o encontro, na parte da tarde, do empregador com o imigrante. Ele faz as entrevistas e, dando tudo certo, eles assinam um contrato que a gente chama né, de termo de conduta ética. Então, as duas partes assinam esse termo e eles vão trabalhar juntos. Passados mais ou menos uns 3 meses, a equipe do serviço social vai até o local, marca tudo direitinho, vai até o local e faz uma visita e conversa com as duas partes, tenta entender como está sendo essa inserção, essa inclusão, como essa adaptação tanto do imigrante quanto do empregador, quanto dos colegas dos imigrantes também que foram contratados. Por quê? A questão de contratar um imigrante não é um bicho de 7 cabeças, não é nada difícil, eles têm toda a documentação, o contrato é de CLT normal, e isso a gente não abre mão, até por conta do que o Carlinhos colocou. Claro que a gente não consegue impedir nada, nem é a nossa intenção, mas a ideia é fazer com que quem vem à Missão Paz para contratar um imigrante ou um refugiado, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe quem ele está contratando e ele tem um olhar diferenciado. A gente sempre costuma dizer que assim, é uma via de mão dupla. Então, ele está oferecendo um serviço e ele está recebendo um serviço. O imigrante também. Então, quando essas duas partes se encontram e conseguem conversar e dar tudo certo, a gente sela uma parceria que geralmente dá outros frutos, porque a empresa vem, contrata a primeira vez, o nosso feedback sempre é muito positivo, ela sempre volta para contratar mais pessoas, ela indica a Missão Paz para outros colegas, né? Então, isso é uma coisa que tem dado muito certo. Né? E as palestras para os imigrantes acontecem nas quartas-feiras, às 13h30. Então, a gente tem o retorno programado agora para fevereiro. Então, a primeira quarta-feira de fevereiro, os imigrantes que estão chegando, eles vão receber a palestra, né? Vão assistir, vão receber o cartão. E aí, na outra semana, eles já estão aptos a entrar no auditório para fazer a negociação com os empregadores que estiverem com vagas disponíveis. A palestra, então, para os imigrantes ocorre às quartas-feiras e às terças e quintas são o processo de contratação, é isso, né? De manhã, a palestra acontece para os empregadores, nas terças e quintas, às 10 da manhã. Terças e quintas, a partir das 10 da manhã. Isso, às 10 da manhã. Palestra para as empresas. Para as empresas. E na parte da tarde? As empresas vão fazer a negociação, a seleção, o processo seletivo propriamente dito. Em geral, é o setor de RH das empresas, né, que vem. Isso, normalmente RH, departamento pessoal, ou a pessoa responsável, que vai trabalhar diretamente com o migrante, porque às vezes acontece de não ser empresa, às vezes pessoa jurídica, pessoa física, que vem, às vezes, em busca de um trabalhador
para uma função específica, ele também participa desses dois momentos, para a contratação. Perfeito. Então, se você está aí, atua no departamento pessoal de uma empresa, ou você é o proprietário ou proprietária de uma empresa e quer contratar, né, imigrantes, então, mas venha participar dessas palestras na Missão Paz, então, nas terças e quintas-feiras pela manhã e na parte da tarde no processo de contratação, porque a contratação de imigrantes e refugiados, ela é muito importante para o processo de inserção dessas pessoas na vida social brasileira. Processos semelhantes a esse ocorrem também com brasileiros no exterior, né? Como eu disse no início desse bloco, muitos migrantes e refugiados, né, Socorro, às vezes são inseridos no mercado informal de trabalho, né, em situações de escravidão ou de trabalho precarizado. Assim como migrantes brasileiros no exterior também se inserem informalmente no mercado de trabalho, em situações de precarização ou trabalho escravo. Então, acho que esse tipo de prática, ele é ruim para as empresas, é ruim para os trabalhadores, é ruim para todos nós como pessoas humanas, né? Porque isso não faz com que a gente ande para frente no sentido de melhorar a nossa própria condição humana. Isso faz com que a gente volte para trás. E, além do mais, né, no que se refere aos processos migratórios, há a chamada lei da reciprocidade. O que é isso? Isso significa o seguinte: da mesma forma que o Estado brasileiro trata um imigrante aqui, os outros estados tratarão o imigrante brasileiro quando ele chega no território deles. Então, se o imigrante aqui é mal recebido, o brasileiro vai ser mal recebido lá fora também. Essa é a chamada lei da reciprocidade. Sim, pode falar. Então, o que a gente percebe, a questão de contratar um imigrante, no feedback que a gente recebe das empresas, tem questões que são, assim, fantásticas e que, às vezes, na correria do dia a dia, a gente, às vezes, não se dá conta. É um enriquecimento para a cultura. Muitas vezes, daquela empresa, a diversidade, ela vai criar um ambiente propício, realmente, para inclusão, para inserção. E as pessoas que, muitas vezes, quando há um trabalho bem feito também, né? É bom frisar isso. Quando as pessoas, numa determinada empresa, se deparam com um imigrante, acontecem coisas incríveis. Então, por exemplo, um empresário disse assim, que ele lutava para fazer os funcionários dele voltarem a estudar. E ele não conseguia. Quando ele contrata alguns imigrantes, e aí chegam pessoas falando outro idioma, o que acontece? Os funcionários dele, depressinha, foram fazer cursos. Então, é uma maneira de estímulo também, né? Por que não? Assim, a gente tem casos tão interessantes, né? Onde essa questão de trazer o imigrante, muitas vezes, aquelas pessoas que às vezes tinham algum tipo de preconceito, ou tinham um olhar meio atravessado, à medida que começam a conviver com uma cultura diferente, acabam gostando tanto e se inserindo também naquela outra cultura. Então, é uma riqueza, não deixa de ser. E tem várias histórias de sucesso que a gente poderia contar, né? Então, é uma coisa... Vamos convidar aqui para outros programas, né? É uma coisa super interessante. Quando a gente vai para uma visita técnica e aquele contratante diz, nossa, mudou tanto as relações de trabalho aqui. Por quê? Porque para melhor. E para melhor sempre. Porque você também acaba se abrindo para um outro universo que você, às vezes, nem imaginava que existia. E aí eu levo isso, assim, sempre pensando em mim mesmo, né? Porque quando eu cheguei aqui, também esse era um universo desconhecido para mim. E à medida que eu fui me abrindo, e fui conhecendo, e fui percebendo riquezas
que existem, porque toda cultura tem suas riquezas, né? E são realmente as diferenças que nos fortalecem. É verdade, Socorro, isso que você diz, porque assim, essas contratações, elas melhoram a produtividade das empresas, melhoram o intercâmbio cultural, né, entre as pessoas, não vamos chamar de diversidade cultural, porque a diversidade quer dizer multiculturalismo, mas a interculturalidade, né, essa troca, essa convivência, né, entre diversas culturas, faz com que a gente cresça como pessoa, como ser humano e tal. E também há um ganho aí político, né, porque na medida em que você convive, se relaciona, interage com o pensamento diferente, você aprimora o sistema democrático de uma empresa, de uma cidade, de um estado, de um país. Então, todos nós só temos a ganhar com isso. Exatamente, Carlinhos. A gente acaba percebendo que todo mundo cresce, todo mundo. Porque as pessoas começam a ter que buscar também informações, e realmente essa interculturalidade faz uma diferença incrível. É incrível, né? Olha, eu por mim ficaria aqui o dia inteiro proseando com você sobre esse assunto e diversos outros que eu sei que você sabe, mas nós estamos chegando ao final do programa Travessia Sonora de hoje. Eu vou te convidar para outros programas, né, para você falar mais sobre a sua história. Tem muita gente aqui interessado em saber mais sobre a sua história e também interessado em saber sobre o projeto, o Eixo Trabalho, que é esse projeto de inserção de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho formal brasileiro, sobretudo num contexto em que o desemprego graça, né, nesse país de forma alarmante, e também há uma precarização do trabalho, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então é importante a gente falar dessas experiências, ainda que elas sejam pontuais, como essa da Missão Paz, que apontam, que dizem que é possível fazer diferente no que diz respeito à garantia dos direitos humanos das pessoas e os direitos trabalhistas delas. Socorro, olha, antes aqui de encerrar, eu quero mandar um abraço aqui para o Noélio Pires, né, que está acompanhando a gente, o Caio Fernandes, que é voluntário aqui na Missão Paz, né, já usou a biblioteca várias vezes, né, Caio, um abração para você. Ele está dizendo aqui, né, que duas pessoas, você e eu, com vários conhecimentos sobre imigração. Caio, a gente vai partilhando os conhecimentos aí. Um abração para a Sandra Bordignon, ela que é professora lá em Chapecó, Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, em Chapecó. Veridiana Franca Vieira, você conhece, né? Oi, minha Veri. companheira, né? Beijão para você, Veri. Beijo, Veri. Olha, quem está nos acompanhando aqui também, lá em Turmalina, Minas Novas, em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, é Maria de Lourdes, que mora aqui em São Paulo, mas está de férias lá. Um abração para você, Lourdes. E de diversas outras pessoas. Madalena de Laura, um abração para você, está nos acompanhando. Obrigada, Madal, um beijo. Você conhece, né? Eu acho que você conhece isso aqui também, a Janete Maria de Paula, que trabalha no Serviço Pastoral do Migrante. Abração para você, Janete. A Dora Martins, né? A Dora Martins, que é do grupo de imigrantes urbanos, né, Miguel? Está aqui acompanhando. O Breno Moreno, que é nosso colega de trabalho aqui também no Centro de Estudos Migratórios. Abração para você, Breno. Você tem um programa agendado aqui comigo, você não vai escapar, hein? Vai falar sobre o arquivo, né, de documentos aí, que a Missão Paz tem aqui no Centro de Estudos Migratórios. Vai falar sobre isso e também vai falar sobre o café, né? O café aqui na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, né? Breno, está convidado. Que interessante, né? Pois é, aqui também tem aqui, ó, o Valnei Bruneto, ele é lá de Xaxim, Santa Catarina. Valnei, um abração para você, está dizendo, caro amigo José Carlos, saudações a ti pelo belíssimo trabalho conduzido por ti e os demais integrantes da Missão Paz. Abraços da Pastoral do Migrante de Xaxim, Santa Catarina, né? Está acompanhando a gente aqui. Wilson Dias, cantor, poeta, trovador, lá de Minas Gerais. Wilson Dias, um forte abraço para você. Olha, Wilson, eu faço um outro programa aqui na Web Rádio Imigrantes. O Miguel, ele vai abrindo espaço e eu vou entrando. Eu não sei fazer, mas ele abre e eu vou entrando. Então, o outro programa que eu faço, Wilson, é o Migração e Cultura,
Eu já toquei músicas suas aqui, hein? Sobretudo aquele CD, O Pote, magistral CD que você gravou com o Pereira da Viola, tá? E vou continuar tocando suas músicas. E eu espero que quando você vier a São Paulo, você veio aí participar do programa do Rolando Boldrin, que eu vi, você foi lá, cantou as músicas bonitas. Eu quero chamar você aqui também, convidar você na Web Rádio para uma entrevista, hein, Wilson? Um abração para você, meu caro. Carla Maria é jornalista, né? Está lançando um livro, é um livro sobre a irmã Dulce, né? Quanto pesa o jumbo? Pois é, Carla Maria, um abração para você. Depois venha falar sobre os seus livros aqui, a gente pode bater um papo também, tá? A Carla Maria, a Maria Rosa Pardinho. Maria Rosa Pardinho cresceu junto comigo, mesma rua, lá em Medina. Um abração para você. E hoje você está em Belo Horizonte, né, Rosa? A Rosa está dizendo o seguinte: saudades, estou assistindo aqui pela primeira vez. Um forte abraço. E quando eu for a Sampa, eu vou aí conhecer o espaço. Seja bem-vinda, querida. A Dora Costa. A Dora, ela foi a minha professora de história lá na Unesp de Araraquara. Um abração para você, Dora. Abdul Jarur, lá da Síria, né? Está nos acompanhando também. Abdul, um abração para você. Já esteve aqui no 100 também. Foi. A Érica, a professora Érica, né? Que assina aqui um Érica Caiapó Guarani Kaiowá. Né? Aí uma homenagem aos indígenas. Que bacana o programa, muito jóia escutar a história de vida das mulheres que migram. Parabéns a você e a sua entrevistada. A professora Érica está aí mandando um abraço para você. Tem mais gente. A dona Nancy Brito, né? Que vem aqui também, ó. Dona Nancy, joia. Um abraço para você. Beijo, né? Janete, eu já falei. A Dora Martins, já falei também. A Maria Alves, que também aqui, mora aqui na Liberdade, aqui no Glicério. A Maria, um abração para você. A mãe da Andréia. A mãe da Andréia, que é nossa colega de trabalho, né? Olha, Josi Cleide, Josi, nossa colega de trabalho, está grávida, está aí em vias de ter bebê, né, Josi? A Josi está dizendo: querido Socorro, parabéns pelo trabalho que você desenvolve na Missão Paz. Sua entrevista está sendo um momento inspirador. Parabéns ao Carlinhos por possibilitar essa oportunidade riquíssima. Eu que agradeço a vocês e a Socorro, né, que veio gentilmente aqui bater um papo com a gente, e ao Miguel por abrir o espaço para nós aqui na Web Rádio Migrantes. Bom, quem mais? Eu esqueci de alguém? Não, então acho que não esqueci. E se eu esqueci, pessoal, vocês vão me desculpando aí. No próximo programa eu falo mais. Tem a Nath Baroli, é assim mesmo que fala? Nath Baroli, é isso? Você conhece? É, conheço. Está dizendo: maravilhosa, orgulho do trabalho que a minha mãe faz. É sua filha! Nath, um abração para você. Tá. Socorro aí suas considerações finais, então, por favor. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que tiveram a paciência e dedicaram esse tempo para assistir, ouvir em algum lugar. Eu acho que é super importante esse espaço de divulgação que o Miguel abriu para a gente, né, Carlinhos? E a gente vai fazendo, na medida do possível, as coisas. Eu estava super nervosa, né, tenho que confessar, e muito emocionada, e termino muito emocionada mesmo, e uma gratidão profunda a Deus, aos meus pais, à vida, à Missão Paz, que é um lugar que eu amo demais, que me fez crescer muito como pessoa. O tamanho não adiantou, mas me fez crescer muito como pessoa, me ensinou muito, e é uma troca, eu acredito nisso. Então, todas as pessoas que estão aqui, de alguma maneira, contribuíram comigo, e eu também espero ter contribuído com as pessoas que passaram por aqui, e algumas, né, a gente tem certeza. Ainda ontem encontrei uma moça que ela teve aqui, aí ela estava em Nova York e veio. Nossa, eu passei lá na Missão Paz, fiz o meu TCC, e aí é Olha só, né? Sabe, é tão interessante quando a gente ouve isso, né? Ai, obrigada, você me ajudou tanto. Então, é muito rico isso. E agradecer vocês, claro, né? Meu carinho, assim, por vocês, sempre. E eu queria
vocês tiveram tanto cuidado na seleção das músicas para mim, e eu sou profundamente grata, e eu queria estender e dedicar a todas as mulheres. Claro que os homens têm um papel importantíssimo, mas aí eu queria puxar um pouquinho e dizer assim, a Missão Paz, ela é a Missão Paz, a Nossa Senhora da Paz. E as que tá mulheres... fazendo 80 anos. Que está né, fazendo esse ano. 80 anos esse ano. Não? Exato. Né? E as mulheres que sempre contribuíram, como você bem falou, a força das mulheres, o Papa também tem, né, em vários momentos cita isso. A casa comum, né? Exato. Esse saber cuidar que vem das mulheres. Exato. E as mulheres que estão na Missão Paz e que fazem o dia a dia da Missão Paz, desde da Nancy, quando limpa para a gente, as assistentes sociais que acolhem, encaminham os imigrantes, a nós lá no Eixo Trabalho, a Casa do Migrante, as meninas que fazem tudo com tanto carinho, com tanta atenção. Então, nós mulheres, e aí realmente, né, somos uma força que aí quando eu olho para trás e eu me lembro que lá atrás a gente se deu conta de que nós mulheres tínhamos força e que podíamos nos reunir e trocar experiências e acabar formando grupos, hoje ainda continuamos tendo que lutar mesmo. Isso ainda não é uma realidade total. Claro que nós conseguimos muitos avanços, mas, mulherada, a gente ainda tem que continuar lutando e se organizando e buscando o nosso espaço e aproveitar esses espaços que vão se abrindo para a gente. E bora ocupar a rádio aqui. Sejam bem-vindas. Socorro, muito grato, né, por aqui sua presença, esse bate-papo maravilhoso. Nós ainda aí ficamos com alguns temas, né, por avançar. Você será convidado novamente, espero que aceite. As pessoas, pelos comentários, gostaram muito e eu e o Miguel agradecemos você pela participação, sempre rica aqui na Missão Paz e hoje, de maneira especial, no programa Travessia Sonora. A gente está indo embora, né, mas você não vai ficar sozinho, né? Primeiro, dizer assim, né, quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Então é preciso a gente sonhar e lutar por melhores condições de vida. E por fim, nós estamos indo, mas você vai ficar na companhia, sabe de quem? Socorro, de Pablo Milanés. Olha só, hein? Um compositor e cantor cubano que vai cantar para nós Yo No Te Pido, mais conhecido como Estrella Azul. Tchau, um forte abraço e até a próxima. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa la gente si es que siempre van a hablar? Sigue llenando este minuto de razones para respirar. No me complazcas, no te niegues, no hables por hablar. Yo no te pido
azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu Web Radio Migrantes y Misión Paz, un canal de comunicación.